Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Por que Yahvé é um Deus guerreiro? Bem, há alguns caminhos para se responder a essa pergunta. A tenda do necromante não usa os caminhos da revelação, da teologia clássica positiva, também não inventa. A tenda do necromante tenta compreender a relação histórica entre as representações das divindades e as diversas facetas com que elas se apresentam para o povo crédulo. Eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, mas os vários deuses não eram todos especialistas nas mesmas coisas. Porque a função última dos deuses na cultura é promover psicologicamente, porque na prática não promovem, mas psicologicamente a satisfação de necessidades específicas do culto, do grupo de crentes, da comunidade. Então, a necessidade, por exemplo, é alimentação. Então, uma divindade, às vezes homem, às vezes mulher, vai tomar conta da alimentação. É uma divindade da alimentação. Então, veja, por exemplo, Ceres, né? A deusa grega, daí vem a palavra cereal, é a deusa da agricultura, Ceres. O crente não pode comer cereal, porque cereal é da deusa Ceres. Se você é um crente desses fundamentalistas, cabeça de bagre, e come cereal, vai para o inferno. Bem, outra necessidade, cura, saúde, né? As pessoas não se preocupam com saúde, as pessoas se preocupam com a divindade quando estão doentes. Então, você vai ter deuses, orixás, entidades responsáveis pela cura. Na Bíblia hebraica, Nerustã, a serpente de bronze, que era uma divindade, cuja especialidade era a cura. O Baluaê, por exemplo, Asclépio, interessante, né? O símbolo da medicina não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com Asclépio, o deus da cura grego, né? Aquele símbolo da medicina é o báculo de Asclépio, um bastão com uma serpente enrolada. Muito bem. Vamos para outras necessidades. Você tem a necessidade do entretenimento. Então, você vai ter entidades da música, entidade dos esportes, entidade da poesia, da inspiração, as musas, por exemplo. Você, então, tem uma série de necessidades na sociedade. E uma necessidade muito específica, que pode se apresentar com configuração diferente, em conformidade com o regime de existência do grupo, é a defesa e a conquista militar. Se você é um grupo nômade, você precisará certamente de um deus guerreiro, porque você pode ser um grupo nômade pilhador. Então você vive de pilhagem. Você precisará de um deus guerreiro. Porque se você não tiver um deus guerreiro, quem é que vai presidir as suas ações de conquista, de rapina, de roubo, como as tribos de rapina faziam? Se você é uma tribo nômade, pastoril, pacífica, mas precisa se defender dos inimigos, você terá um Deus que é especialista na guerra, na defesa, uma guerra de defesa. Agora, se você se estabelece num território, você precisará manter esse território. Esse território precisará ter 24 horas por dia um Deus preocupado com a sua proteção. Na prática, isso significa que quem assumir a responsabilidade pela nação vai ter que ficar buzinando no ouvido da população que não se preocupem, vocês estão seguros, porque Yahvé me colocou aqui para proteger vocês. Porque Yahvé mesmo não vai proteger ninguém. Se tiver que morrer, vai morrer. Agora, se tiver lá meia dúzia de soldados, os beduínos, rapinadores, os assaltantes, podem pensar duas vezes antes de tentar
invadir determinada vila, determinada comunidade, né? Pois bem, no caso de Yahvé, há uma certeza absoluta e há uma especulação controlada bastante plausível. Comecemos pela especulação controlada bastante plausível. Yahvé é o Deus de uma tribo pré-árabe guerreira, os judaítas. Os judaítas são uma tribo do sul que entram no território dos abramitas, o território dos cananeus do sul, aqueles que virarão um povo bíblico, né, os abramitas, que habitam ali a região sul de Canaã. Ao norte estão os israelitas e ao sul estão os abramitas. Israelitas são originários dali da região, cananeus. Os abramitas são originários dali da região, cananeus. Israelitas do norte, abramitas do sul. Os judaítas, ironia, que emprestarão o nome ao território, Judá, Judéia, não são originalmente cananeus, muito menos judeus. São judaítas, uma tribo pré-árabe da região de Edom, Amaleque. E eles entram no território abramita, os abramitas são pacíficos, permitem que outros grupos se instalem, mas eles têm um Deus guerreiro. A tribo dos judaítas não é uma tribo pacífica no sentido de acomodada a ficar peregrinando com seus bodezinhos e se defendendo de quem os ataca. Não, os sucessos da tribo de Judá, quando entram no sul de Canaã, é imediatamente conquistarem a região. Então, vão se fortificar em Jerusalém, e a partir de Jerusalém vão tomar a administração do território como um todo. Ou seja, Yahvé é um Deus guerreiro na origem, porque a sua tribo portadora, Yehudá, a tribo de Judá, portava originalmente como Deus principal Yahvé, o seu Deus guerreiro, não significa que só adoravam Yahvé, não. Significa que o seu Deus de frente, a sua comissão de frente, no seu desfile na Sapucaí da história, é Yahvé, o Deus guerreiro, porque ela é uma tribo de migração e de conquista, né? Quando ela assume Jerusalém e torna Jerusalém capital do território sul de Canaã, a tribo de Judá, impõe Yahvé como o Deus da capital. E sendo o Deus da capital e sendo um Deus guerreiro, ele se torna Deus nacional. Com o passar do tempo, ele vai incorporar todas as prerrogativas de um Deus criador nacional. Ele é o criador da nação. Obviamente que nos mitos abramitas, certamente o criador era El Shaddai, o Deus principal dos abramitas, e El Shaddai não tem nada a ver com Yahvé, mas agora que os judaítas assumem Jerusalém, o Deus nacional, o Deus criador, passa a ser Yahvé. O problema de um Deus criador é que a criação do seu mundo, os deuses egípcios criam o Egito, os deuses babilônicos criam a Babilônia, os deuses assírios criam a Síria, mas os outros povos podem invadir o país desse Deus e destruir. A Babilônia e a Síria ficavam um destruindo o outro. Então, a prerrogativa fundamental de um Deus criador é que ele seja um Deus guerreiro, porque ele vai precisar defender a sua criação contra os outros povos. Leia-se os outros deuses ao redor das outras criações, porque cada nação é uma criação diferente, feita por um Deus diferente, invadirem o território para pilhá-lo, destruí-lo, roubá-lo, matar o seu povo. Então, o Deus precisa ser, ao mesmo tempo, o Deus cosmogônico e o Deus guerreiro, o Deus da defesa do seu próprio território, porque aquele que não pode se garantir não se estabeleça. E todo Deus criador, pelo menos na retórica, se instala e pode se garantir. Vai dar ruim, porque logo um Deus mais poderoso, Marduk, ou um imperador muito mais forte, Nabucodonosor, virá para o território de Judá e vai destruir completamente, não vai reconhecer nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhuma capacidade de defender-se e defender o seu mundo, a sua criação,
por parte de Yahvé. Vai destruir tudo. Destrói o palácio, destrói a casa de Yahvé, manda Yahvé para Conchinchina e leva a elite para a Babilônia. Ou seja, Yahvé é um Deus criador e guerreiro. No dia a dia, como a própria população se defende, então quando um grupo de meia dúzia invade uma vila, aí os moradores da cidade, morre um, morre dois, mas sentam o cacete nos bandoleiros, aí farão um culto de agradecimento a Yahvé e nos proteger. Foram eles que protegeram. Mas, como houve vitória, a vitória será atribuída à divindade. Então, todas as vezes que há uma escaramuça, uma invasão e a vitória, isso reforça as características e as qualidades de guerreiro de Yahvé. E quando vem a Babilônia e passa por cima, aí está claríssimo que não tem Deus nenhum tomando conta de nada. Quando a própria sociedade consegue se sustentar, ela sobrevive. O fato dela atribuir a sua sobrevivência à divindade não tem absolutamente nada a ver com os fatos concretos. Quando vem um povo mais forte e pisa, mata, destrói completamente esta estrutura social, cultural, geopolítica, simplesmente a verdade se revela. Esse povo não foi capaz de se defender, o outro povo veio e acabou. Significa que o Deus do outro povo é mais forte? Não. O outro povo vai dizer, o meu Deus é mais forte, porque nós fomos lá. Não, não é o seu Deus que é mais forte, nem o Deus do outro que é mais fraco. É que você é fraco, o outro é forte, ou você é forte, o outro é fraco. Tudo se resume, tudo se resolve, tudo se explica única e exclusivamente nas condições históricas e materiais em que a nossa vida se processa. Yahvé pode ser um Deus guerreiro, e era, mas quem de fato lutava as batalhas do dia a dia, até o dia em que não pôde mais e levou um sacode, é a população. Você pode acreditar no Deus que você quiser, mas é você quem faz a sua vida, quando a sociedade deixa. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Se for uma dúvida sobre esse vídeo, nesse vídeo. Se for uma dúvida geral, no vídeo de número 51. Mas pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma pergunta, pode ser qualquer coisa. Ou um comentário de engajamento, qualquer que seja. Olá, professor, obrigado, essas coisas assim. Só para aumentar a quantidade de comentários do vídeo e sinalizar para o YouTube que tem gente prestando atenção no Necromante e na tenda do Necromante. Compartilhe o vídeo com suas redes de contato, isso vai aumentar like, vai aumentar comentários, etc. E torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.